Boa noite, boa noite, boa noite! Cadê você, Difla, Ceará? Eu ouvi falar que tem pessoas de várias cidades aqui, todo o Ceará aqui representado. Eu quero ouvir você gritar bem alto o nome da sua cidade. Tá? Eu já ouvi Pacajus. Agora já não deu mais. Faz o seguinte. Manda um representante da sua igreja, da sua cidade para cá, rapidinho. Vem cá, rapidinho. Já tem uma aqui. Outra. Vamos lá. Eu quero ver as cidades aqui representadas. A sua igreja bem aqui, com muito orgulho, com muita alegria. Cadê? Tá vindo outra aqui, outro lá. Só não podemos repetir. Não pode repetir. Brincadeira, pode. Vamos lá, vamos ouvir agora. Gente, produção, posso descer rapidinho aqui? Então, vou descer. Então, vamos lá, vamos entrevistar essas pessoas tão lindas. Gente, aplauda bem forte esse pessoal tão bonito aqui. Vamos lá, então, vamos ouvir as cidades aqui do Ceará. Eu estou até curioso para saber se veio alguém só para a conferência de outro estado. Alguém veio? Várias pessoas. Lá também? Lá de onde? De onde? De Piauí! Uau! E aqui é de onde? De Piauí também, é muito piauiense aí, que bênção. Então vamos lá, qual a sua cidade? Boa Viagem. Boa Viagem, que bênção. E a sua? Itaitinga. Aê! Quixadá. Monsenhor Tabosa. Representando. Barrocão. Juazeiro do Norte. Opa, tem uma galera aí. Horizonte. Que bênção. Paracuru. Tianguá. Ei! Crateú. Rapaz. Guaramiranga e Pacuti. Ei, que bênção. Pico. Rapaz, que galera. Pacajus. Quixerambi. Maranguape. Olha aí. Minha de Calcaia. Mucunã, aplaude bem forte aí todo mundo. Gente, obrigado, muito obrigado, que bênção. Alguma cidade que não foi mencionada aqui, gente? Fortaleza, cadê você, Fortaleza? Maravilha, gente, que bênção. Ceará, Piauí são lugares assim apaixonados por Jesus. Amém ou não amém, queridos? É uma alegria tão grande poder estar com vocês. A gente estava sonhando muito com esse dia, né, Nicole? Quem aqui foi impactado aí com a palavra poderosa da pastora Nicole Uber hoje pela manhã? Ela é incrível. Eu queria rapidamente apresentar aqui a minha família. Se vocês puderem só ficar em pé, por favor, rapidamente aqui. Eu tenho 3 filhos e uma só esposa, né? Graças a Deus, só uma esposa. Eu tenho 3 filhos lindos que puxaram a mãe, graças a Deus. O Noah, que tem 11 anos de idade, a Bela, que tem 9, e o Kiari, que tem 4 anos de idade. Dá um tchauzinho pro pessoal aí. Fala boa noite, pessoal. Aê! Amém, muito obrigado. Gente, foi uma grande vitória minha poder casar com a Nicole. Eu tive que viajar para o outro lado do mundo, literalmente. Fui até Japão para conhecer essa linda, loira, maravilhosa. Se você ainda não ouviu a nossa história, um dia a gente conta por aqui, tá? Mas, para resumir, ela me viu de longe e ela se apaixonou. Na mesma hora,
Ela falou, uau, que gato, né, Nicole? Você falou isso? Não, é brincadeira. Eu que falei isso, uau, que gatinha. Aí eu olhei para o céu e falei assim, Deus, 2 palavras, parabéns. Como o Senhor caprichou nessa mulher. E eu não sei como, mas eu convenci essa Nicole para casar comigo. Casamos em 2009, lá na Califórnia. E aí, em 2010, já viemos para cá, para o Brasil. E a Nicole não falava nada de português. Hoje ela fala perfeitamente, né? Ela fala assim um português americano. Mas amém, é muito bom. Não, mas ela fala muito bem mesmo. Eu entendo ela, né? Não sei de vocês, mas eu consigo entender perfeitamente o inglês dela. Mas amém. Não, brincadeira. Ela fala muito bem, vocês ouviram ela hoje de manhã, mas é uma alegria tão grande, de verdade, de estar com vocês. Estamos de volta, morando aqui em Fortaleza, agora de novo, glória a Deus. Eu vou te falar, é muito difícil a gente ficar longe do pastor Sandro, pastora Álbia, gente, é muito difícil, a gente queria tanto estar perto. Então a principal razão é de estar perto desse casal tão precioso. E de estar perto de vocês são incríveis, a gente ama mesmo o Ceará, e não fala para ninguém isso, mas nós nos consideramos cearenses, tá? Então e a verdade é que nós temos, né, o Noah e a Bela nasceram aqui em Fortaleza, aqui na Unimed, então são cearenses mesmo, né? E nós também somos cearenses, amém? Quem aqui é cearense e piauiense aí? Aê! Glória a Deus. Gente, abre a sua Bíblia, por favor, comigo, para 1 Coríntios 15, 58. Se você não tiver sua Bíblia, ligue aí seu telefone e vamos ler junto aí. Não junto, eu vou ler e você vai acompanhar, tá? 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Quem já achou, diga amém. Quem não achou ainda, diga peraí. Vou te dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Diga isso, firmes. Agora diga com mais autoridade, firmes. Agora fala assim, e que nada os abale. Diga isso, e que nada os abale. Ou seja, não seremos abalados por nada. E que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Não seremos abalados. Diga isso, eu não serei abalado. Hoje eu quero falar rapidamente sobre esse assunto aqui a importância da consistência, a importância de sermos constantes, de sermos inabaláveis. Eu quero falar sobre 4 áreas que nós não seremos abalados, tá? Nós seremos inabaláveis na área emocional, na área intelectual, na área física e também na área espiritual, tá? Então, se você que está anotando aí, parabéns, anote aí essas 4 áreas, 4 pontos que você também vai ver aqui no telão, talvez, e vamos falar rapidamente sobre isso, tá? Não seremos abalados. Em primeiro lugar, não seremos abalados emocionalmente. Diga isso, inabaláveis emocionalmente. Eu amo o Brasil. Eu sou brasileiro, eu nasci no Brasil, nasci no Pará. Tem algum paraense por aí ou não? Ó, temos vários paraenses aí, olha aí. Eu nasci em Santarém do Pará e eu amo o Brasil. Eu sempre me considerei assim 100% brasileiro, apesar que os meus pais são americanos, mas eu nasci aqui no Brasil, então assim, a minha cultura, o jeito de pensar, de comunicar, é do jeito brasileiro, então eu amo o Brasil. Eu estava lendo um artigo sobre missionários brasileiros,
E eu fiquei muito triste. Eu estava lendo, era um certo ministério missionário, e eles estavam assim dizendo como é que era a sua experiência com vários missionários de várias nações, que eles recebem pessoas de várias nações para ser missionário nessa nação. E nesse artigo que eu estava lendo, lá estava dizendo que os brasileiros, quando chegam para ser missionário nessa nação, são os mais apaixonados por Jesus. E isso me deixou feliz. Que bênção, glória a Deus, os mais apaixonados, os que chegam com mais energia, com mais paixão, com mais alegria e tal. Mas eu continuei lendo o artigo, e aí eles falaram assim, os brasileiros chegam aqui com muita paixão por Jesus, com muita coragem, com muita ousadia, sai para evangelizar e tal, com aquele gás e tal. Mas aí, ao ler, eu li que eles falaram assim, mas infelizmente o povo brasileiro parece que não consegue perseverar por tantos anos. Parece que quando chega a dificuldade, começa a desanimar. E daquele momento, eu já repreendi aquela palavra, eu já falei, não, de hoje em diante, nós seremos o povo que sim, será, e continuará sendo o povo mais apaixonado por Jesus, mas também nós seremos o povo que mais vai perseverar, vai ser consistente, inabalável, em nome de Jesus. Você recebe isso em nome de Jesus? Fala assim, eu sou inabalável. Fala assim, eu sou perseverante. Fala assim, eu sou consistente. Fala assim, eu sou constante. Nós não seremos abalados emocionalmente. Muitas pessoas confundem talvez a paixão pela perseverança. Algumas pessoas talvez podem confundir aquele momento de louvor, você está lá na frente, pulando de alegria, gritando, chorando, rindo, pela maturidade cristã. Agora, é importante você louvar ao Senhor com toda a sua energia, toda a sua força. É verdade que isso é importante, sim ou não? Com certeza, é muito importante. Louve ao Senhor com toda a sua energia, com toda a sua alma, mas isso não quer dizer que é maturidade cristã. Quem aqui talvez você já viu um novo convertido, um cristão zerado? Ele vem para a igreja e ele canta com toda alegria e no próximo dia está desviado. Não quer dizer que é maturidade cristã a pessoa louvando apaixonadamente aqui na frente. Agora, é importante fazer isso? Claro que sim. Devemos fazer isso. Agora, não podemos confundir essa euforia, que às vezes o louvor é tão lindo como era hoje à noite, tão lindo, tão ungido, que você realmente entra na presença manifesta de Deus, você se solta. Mas isso precisa continuar, não pode ser apenas alguma coisa emocional. Vocês estão me entendendo, gente? No seu quarto, você adora Jesus daquele mesmo jeito? Quando você está sozinho, quando ninguém está te olhando, quando você está aqui, você é solteiro, de repente tem aquela outra pessoa que está te olhando, você quer louvar ao Senhor, quer ser o mais espiritual, de repente para atrair alguém, de repente. A Nicole fez isso, brincadeira. Mas a verdade é essa. Quem aqui é solteiro faz assim, aquela gritaria, né, do desespero. Ai! Brincadeira, mas vamos ser bem sinceros aqui. Às vezes isso acontece. Você quer estar aqui na igreja, você está olhando alguém bem especial e você quer ser o mais espiritual para atrair aquela pessoa. Isso não acontece aqui. Amém ou não amém? Isso não acontece. Mas é só uma pergunta, você adora Jesus da mesma maneira, ou até mais apaixonada assim no seu quarto sozinho, como você adora Jesus aqui no prédio da igreja? Só uma pergunta, é para você se autoavaliar. Você presta atenção,
igual você está agora, me ouvindo falar, pregar para você, você faz isso, você está sozinho no seu quarto, no YouTube com palavras do pastor Sandro, pastor Eibe, você faz isso no seu quarto sozinho? Como é a sua vida a sós com Deus? Não podemos ser levados pela onda emocional. E muitas pessoas talvez confundem e pensam que a sua vida espiritual depende do emocional. Isso é muito perigoso. Se a sua vida espiritual está dependendo das suas emoções, dos seus sentimentos, é uma vida muito instável. Porque imagina o dia que você acorda sem querer acordar. Quem aqui já fez isso? Você acordou e está assim, sem querer levantar, sem querer abrir os olhos, você quer ficar na cama o dia todo. Alguém já fez isso ou é só eu aqui? Quando isso acontece, tem dias que você não quer acordar, você está deprê, você está assim, hoje está tudo dando errado. Quando isso acontece, você ainda assim vai louvar ao Senhor, daquele mesmo jeito que você está fazendo aqui? Você, naqueles dias que você não está sentindo de louvar, de ler a Bíblia, você não está sentindo o desejo de estudar a Bíblia, você vai ainda assim fazer isso? Ou você não vai fazer por causa que você não está sentindo de fazer? Aí que vem o perigo de você depender das emoções, dos sentimentos. Aí que vem o perigo, nós confundimos essa euforia. E é interessante que até na minha vida, quando eu era adolescente, eu ficava esperando aquele momento, aquela conferência. Nessa conferência, aí sim, eu vou me consagrar inteiramente ao Senhor. Não, quando eu fazer aquela escola de missões, quando eu fazer alguma coisa, ir para o encontro, aí sim que eu vou voltar transformado, e aí eu vou ter uma vida constante, com crescimento constante, não uma montanha russa de emoções, e alguns dias estou bem com Deus, e alguns dias estou nem aí com Deus. Não fique esperando esse momento chegar. Esse momento não vai chegar. Não é uma transformação da noite para o dia, é um processo. Diga isso, é um processo. É um processo. Dentro do casamento, imagina se um casal, eles vão, assim, a única coisa que segura o casamento é o amor mundano, que é o amor só sentimental. Imagina quantos dias talvez duraria esse casamento. É por isso que existe tanto divórcio, porque o mundo não entende, e muitos até da igreja não estão entendendo o que é o verdadeiro amor. O que é o amor? Alguém pode me dizer? Grita aí bem alto. O que é o amor? O amor é uma decisão, diga isso, decisão. É uma aliança, tá? É uma decisão de você amar, sentindo ou não, na doença, até a morte. É uma decisão de você amar, você servir aquela outra pessoa, sentindo ou não. E ainda bem que a Nicole, ela fez essa decisão aí entendendo, porque nem todo dia eu sou tão amável assim. Graças a Deus que ela decidiu me amar, mesmo ela não sentindo de me amar. E você, quando você entregou a sua vida a Jesus, você entendeu naquele dia que não era só um amor às vezes, que não era só um amor como você estava sentindo, aquela emoção dentro da igreja. Quem é que lembra do dia que você entregou a sua vida a Jesus? Faz assim com a sua mão. Quando você tomou essa decisão, você estava entendendo que você estava entregando a sua vida a Jesus como seu, não só Salvador, mas como seu Senhor. E isso requer obediência, querendo ou não. Vocês estavam entendendo isso naquele dia, gente? Se não, você vai ter que se reconciliar com Jesus hoje.
e tomar a decisão mais importante, entendendo que Ele é o seu Senhor, seu mestre. E você vai obedecer sentindo ou não. Vai ler a Bíblia diariamente sentindo o desejo ou não, gente. Quem está me entendendo aí, diga amém. Então, nós somos inabaláveis emocionalmente. Diga isso, inabaláveis emocionalmente. Segunda área, nós seremos inabaláveis intelectualmente. Diga isso, intelectualmente. Como que nós seremos inabaláveis intelectualmente? Nós temos que ser firme na rocha, igual a casa na rocha. Igual a Bíblia fala aqui em Efésios 4,14. Anote aí, não precisa abrir a Bíblia por causa do tempo. Efésios 4,14 fala assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, gente, está na hora da gente amadurecer e não ser mais como criança, jogado para cá e para lá, por qualquer doutrina que aparece por aí e pela astúcia e esperteza de homens. Em Efésios 6,17, anote aí também, por favor. Efésios 6,17, fala assim: usem o capacete da salvação e a espada, diga isso, espada. A espada do Espírito, que é o quê? Que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é a nossa espada. A melhor maneira de você se preparar intelectualmente é de você devorar a palavra de Deus. Diga bem alto: de hoje em diante, eu vou devorar a palavra de Deus. Quem é que tem o costume de você levantar? Talvez não é a primeira coisa do dia, mas algum momento no dia que você vai abrir a Bíblia e estudar a palavra de Deus todos os dias. Quem tem esse hábito aí? Faz essa coisa bem alta assim, ó. Parabéns, gente. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Quem aqui já leu a Bíblia toda? Levanta bem alto assim, com muito orgulho. Parabéns. Eu estou vendo muitas pessoas com a mão não levantada. Então, quero te dar uma dica hoje, para você não passar vergonha no céu. Porque imagina isso, gente. Imagina você chegar no céu, Jesus te recebe: seja bem-vindo, meu filho, deixa eu te apresentar aqui, o povo aqui no céu. Aí Jesus, ele te leva lá, está aqui o Obadias, uau, aqui o Jeremias, está aqui o Naum, está aqui o outro lá. Aí o Obadias vem para você e fala assim: ei, e aí, você gostou? Aí você assim: de quê? O Obadias fala assim: do meu livro, você gostou do meu livro? E você fala assim: eu não li. E você vai passar a vergonha no céu, gente. Não pode. Leia a Bíblia. Amém ou não amém, pessoal? Não é só por isso, mas é tão importante a gente não só ler, mas estudar profundamente a palavra, que é a espada do Espírito. Se você não ler a palavra, não estudar a palavra, você não vai entender as promessas de Deus para a sua vida. Você não vai entender a sua própria identidade. Você não vai entender o seu propósito aqui na terra. Você vai estar toda hora sendo igual uma criança, levada para cá e para lá. Qualquer doutrina, onda que vem aí, você vai ser abalado. Quem é que tem um espelho na sua casa? Quem é que olhou no espelho hoje? Vamos fazer assim, só um exemplo aqui, tá? Você tem o seu telefone. Vamos dizer que você abriu o seu telefone, agora você
abriu a câmera para você se ver, como se fosse tirar uma selfie, você está se vendo. E aí eu fosse para você e falar assim, cara, você tem uma mancha verde enorme, bem aqui na sua testa. E você está olhando para o seu telefone, no seu espelho. Você não vê nenhuma mancha verde. E fala assim, cara, tem uma mancha verde, bem grande, bem aqui, ó. Você está se vendo. Você vai crer mais na minha palavra ou mais no seu espelho? No seu espelho. Alguma vez na vida o seu espelho mentiu para você? Não. Alguma vez na vida você olhou no espelho e ao invés de você ver seu rosto cearense, você viu Brad Pitt? Alguma vez na vida isso aconteceu contigo, sim ou não? Só nos sonhos, né? Mas assim, na vida real a gente nos vê. Rapaz, sou feio mesmo agora. Brincadeira. Não, mas o espelho, brincadeira, eu sou bonito mesmo, né, Nicole? Aê! A Nicole me encoraja. Alguma vez o seu espelho mentiu para você? Não. Então, se de repente eu falar assim, cara, tem uma mancha verde, você vai ver no seu espelho e vai, não, você está mentindo para mim, cara. Da mesma maneira, se alguém chegar para você e falar assim, cara, você é um perdedor, cara, você é um Zé Ninguém e tal, começar a falar mentiras sobre a sua vida, você vai cair nessa mentira? Não, por quê? Porque você tem o seu espelho. Qual é o seu espelho? É a palavra de Deus. Diga assim, o meu espelho é a Bíblia. Então, ao ler a Bíblia, você vai olhar no seu espelho, você vai entender, eu sou a própria justiça de Deus. Eu sou mais que vencedor. Aí você não vai cair nas doutrinas, na astúcia das pessoas, porque você vai entender que você é aquilo que a Bíblia, o seu espelho, diz que você é. A Bíblia não vai mentir para você. Quem está me entendendo aí, diga amém. Alguém que trabalha em banco, algum trabalho, alguma função em banco, várias pessoas, como é que a pessoa, hoje em dia, né, e sempre teve isso, notas falsificadas, como é que a pessoa vai reconhecer uma nota falsificada? Vocês que trabalham em banco, você sabe disso, que a forma é de você estudar essa nota, a nota verdadeira. Você sentar e vai estudar os detalhes, todos os detalhes aí da nota verdadeira. Para quando aparecer a nota falsa, você vai identificar rapidamente que não é uma nota verdadeira. Da mesma maneira que nós vamos estudar a palavra de Deus com tanto cuidado, que quando aparecer aí qualquer mentira, nós vamos reconhecer na mesma hora. Quando você está sentado assistindo uma pregação no YouTube e o pregador falar alguma coisa que talvez não é a verdade, você vai identificar essa mentira na mesma hora. Gente, YouTube é muito bom, mas também tem muitas pessoas que estão lá falando muita besteira. E você precisa identificar qual é a verdade e o que não é a verdade. Como que isso vai acontecer? Através do seu conhecimento da palavra de Deus. Nem sempre você terá o pastor Sandro ao seu lado para te guiar, essa verdade, essa mentira. Quando você está no seu quarto, você está lá sozinho, então você precisa, você mesmo, estudar a Bíblia. Vocês estão me entendendo aí, gente? De hoje em diante, diga isso, de hoje em diante, eu vou devorar a palavra de Deus. Terceira área que nós seremos inabaláveis é a área física. Diga assim, inabaláveis fisicamente. Quando eu digo fisicamente, eu quero mais trabalhar na área de santidade, de pureza e de hábitos, tá? Então, na área de santidade e pureza, eu amo a história de José do Egito. Quem aqui já leu a história de José do Egito? Alguém já leu essa história? Então vocês estão lembrando, né, que José
ele foi traído pelos próprios irmãos, certo? Aí depois os irmãos, eles venderam José como um escravo. E aí o José, ele foi comprado. Quem lembra do nome da pessoa que comprou José lá no Egito? Potifar, parabéns, 10 pontos para você. Potifar, então, ele comprou José. E José era muito bonito, eu imagino, né? Ele era tudo bronzeado, tudo forte. E aí aparece quem lá para tentar seduzir, para tentar derrubar, abalar José. Quem foi que apareceu? É a Patifa, isso mesmo, a Patipate. A gente não conhece, sabe o nome dela, mas vamos dizer que a Patipate, ela chega lá e ela vê o José tão bonito, ela, uau, José, vamos passear lá no shopping, Viaçu, só eu e tu. Já chega rimando e tal. Aí ela, outro dia ela chega lá da praia, mal vestida, ela, José. Qual foi a reação de José? Ele ficou lá, flertando com ela, assim, gente, é a Patifa. Ela tem 30 milhões de seguidores no Instagram. E ela está flertando comigo. Qual foi a reação de José? Foi assim ou não? O que ele fez? Fugiu dela. Ele falou assim, Pati, você... Não Pati, porque deve ter Pati aqui. Patifa, você é um demônio. Ele fugiu dela, sim ou não? Fugiu, ele literalmente fugiu dela. Ele não ficou lá brincando com a tentação. A Bíblia não fala para você resistir à tentação, é você fugir da tentação. Ele não ficou lá assim, para, Patifa, para, não, para. O que ele fez? Sai da minha vida e fugiu dela. Isso sim é macho de verdade, gente, é ou não é? Hoje em dia tem tanta moleza, não, mas eu caí, sabe, porque sou homem, sabe como é que é homem, né? Eu sei como é que é palhaço, você, mas homem de verdade sabe resistir, sabe fugir da tentação, cara. É ou não é? Cadê os machos aí? Sabe assim, eu sou macho, diga bem alto, eu sou macho. Agora fala bem alto, eu sou macho de verdade. Cadê as marchas aí? Brincadeira. Mas, gente, macho de verdade sabe fugir da tentação, sabe fugir do pecado. Por que José fez isso? Porque ele era inabalável fisicamente. Ele tinha um propósito. Ele não queria ser derrubado naquele momento. Agora, eu não vou mentir para você e dizer que é fácil. Eu nunca falei que era fácil. Se fosse fácil, seria outra história. É difícil, mas maior é aquele que está em nós do que aquela que está no mundo. Amém ou não amém? Eu lembro que, cara, eu estava na faculdade e eu estava passando por um tempo que eu estava lutando contra a pornografia. E eu sofria, cara, porque eu não queria estar caindo, mas eu estava caindo, aí eu me arrependia, chorando, aí eu caía de novo, aí eu me arrependia de novo, chorando, e eu caía de novo, e eu estava sofrendo contra isso. Aí eu lembrei dessa história aqui de José, aí eu falei, cara, eu vou ser radical contra o pecado, eu não ficar aí flertando com o pecado, eu vou fugir, vou ser radical. Então, naquele momento, no meu quarto, na faculdade, eu tinha, era um cabo que trazia a internet, e eu peguei uma tesoura, fui lá, e eu cortei aquele cabo que trazia a internet, e eu fiquei sem internet no meu quarto. Para acessar a internet, eu tinha que estar lá num lugar público, porque eu queria ser radical contra o pecado. Amém ou não amém, gente? Qual é a área que Deus está te chamando hoje, para você ser radical?
Talvez é você apagar, deletar um aplicativo no seu telefone. Talvez você deixar de conversar com tal pessoa no Instagram. Talvez você deixar de conversar com tal pessoa no WhatsApp. Não sei, você sabe. Deus está trazendo nesse momento algumas coisinhas aí, algumas alertas na sua vida pessoal. Eu não vou ser a pessoa para trazer convicção. O Espírito Santo vai trazer convicção na sua vida. E eu só quero te encorajar você a ser sensível à voz de Deus na sua vida. Seja radical contra o pecado. Seja radical contra a tentação. Fuja, fuja. Diga bem alto, eu vou fugir da tentação e do pecado. Romanos, outra coisa, fique longe, você que está no romance real, está começando a gostar de alguém, isso é maravilhoso, deve acontecer, claro que sim, mas tem um processo certo de você desenvolver uma amizade especial com alguém, tem uma forma bíblica de fazer isso, de você estabelecer limites, você sentar com a pessoa tão linda, você fala assim, vamos estabelecer limites físicos assim, nós vamos fazer até nós vamos chegar até esse limite e depois desse limite nós não vamos ultrapassar, não vamos violar a nossa santidade. Uma das coisas que mais me impressionou na Nicole, quando eu estava conhecendo a Nicole, além da beleza sobrenatural dela, era do compromisso que ela tinha com Deus nessa área de santidade, de pureza. Eu acho que já contei a história aqui, mas o tempo é pouco. Não sei se você conta de novo. Rapidinho aqui. Semana que vem eu conto. Não, brincadeira, vou contar rapidinho. Uma vez estávamos aqui em duas rodinhas. A Nicole estava numa roda aqui com umas amiguinhas dela, tá? Adolescente, jovem, muitas não eram da igreja, e ela estava lá conversando, e eu estava aqui numa outra roda aqui conversando com outros aqui. Aí de repente eu vi ela aqui nessa roda aqui. Aí eu fiquei curioso para entender a conversa, né? Que eu estava gostando dela, mas eu não sabia ainda. Ela não sabia, mas eu já estava assim admirando, né? Uau, que pessoa de Deus. E aqui nessa roda eu ouvi alguém perguntar, aquela rodinha de menina, né? E você já beijou quem? Já ficou com quem? E eu estava aqui nessa roda conversando com esses daqui, mas ligadão nessa outra conversa aqui. Quem já fez isso com ele? Confessa aí. Aí de repente eu ouvi nessa conversinha e eu estava curioso para ouvir a resposta da Nicole, mas ela não falava nada. E eu ficava lá, bora Nicole, responde a pergunta, bora. E aí finalmente alguém aqui perguntou, e você Nicole, já ficou com quem aí? Tá. E aí eu fico, opa, o que ela vai responder? Aí eu ouvi ela responder assim, não gente, nada contra vocês e tal, mas eu sinto que eu sou diferente, porque eu fiz o compromisso com Deus e com meu pai, que eu ia andar em santidade e em pureza e guardar o meu corpo até o dia do meu casamento. Cara, quando eu ouvi isso, aplaudo bem forte aí, essa mulher incrível. Uau. Quando eu ouvi essa declaração tão linda, eu confesso que eu perdi o juízo e eu gritei, eu pulei assim, eu também tenho esse compromisso. E eu passei muita vergonha, gente. Mas deu certo, deu certo. Mas eu falei isso porque eu realmente tinha esse compromisso. Eu tinha mesmo. E eu pensei, como que pode uma pessoa tão linda do exterior, mas também tão dedicada ao Senhor? Fica a dica aí, você que é solteiro, fica a dica aí. Romanos 5, 3 e 4, abre aí. Romanos, não, anote aí. Romanos 5, 3 e 4. Romanos 5, 3 e 4. Não só isso, mas também
nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. O que é caráter, gente? Um caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Caráter é os seus pensamentos, a sua atitude, é aquilo que você é quando você está sozinho, tá? Caráter. Perseverança produz caráter aprovado. Como ser perseverantes? É através da consistência, da constância, de crucificar a carne. E isso vem através de uma vida que você já conseguiu desenvolver hábitos. Diga isso, hábitos. Você desenvolvendo um hábito de você ler a Bíblia todos os dias, quando você não está sentindo, você ainda assim vai ler a Bíblia, porque já virou hábito. Vocês estão me entendendo aí, gente? Já virou hábito, já virou rotina. Diga isso, rotina. Rotina pode salvar a sua vida. Eu cresci em Santarém, e um dos meus amigos lá de Santarém, o nome dele é Antônio Sena, o nome dele é Toninho, e eu cresci junto com ele, lá em Santarém. Lembra dele, né? Do Toninho. Eu cresci junto com ele, fazia natação lá no Yacht Clube com ele e tal, e a gente era muito amigo. Eu viajei, mas a gente continuava conversando de vez em quando. Ele virou piloto, eu também sou piloto de avião, e aí a gente foi conversando sobre avião e tal, essas coisas. Um dia, o Toninho, ele estava voando, pilotando um avião pequeno, sozinho, em cima da mata amazônica, e o avião caiu, né? Houve uma falha no motor, e o aviãozinho caiu no meio da mata da Amazônia, e ele sozinho sobreviveu à queda do avião. O avião pegou fogo, mas ele escapou, mas perdidão no meio da mata, no meio da Amazônia. Para quem já foi lá, sabe que a Amazônia é enorme. E ele caiu no meio, ele tinha telefone, mas não tinha sinal. Então, assim, sem GPS, sem nada, no meio da Amazônia. Eu vou resumir a história, mas ele quase morreu, mas ele sobreviveu caminhando, sozinho, perdido, por 36 dias. Imagina isso, sozinho, cara. Com as onças, com as cobras da Amazônia, e ele lá. E aí depois eu falei com ele, aliás, eu reuni com ele, e eu perguntei, cara, como que você conseguiu sobreviver? Ele falou, bem, Jesus, né? Ele falou que foi milagre, foi Jesus que salvou a vida dele, mas em segundo lugar foi rotina, mesmo no meio do mato, ele já tinha uma vida com muita rotina, ele decidiu permanecer naquela rotina, e ele não perdeu a esperança por causa da rotina, que ele continuava durante os dias. Diga bem alto, rotina. A rotina poderá salvar a sua vida, e isso vai manter a sua vida constante e com muita consistência. Eu quero chamar a equipe de louvor para subir aqui, e nós vamos terminar aqui falando sobre a última área aqui. Quem lembra da primeira área? Vamos lá. Está aqui, ó. Inabaláveis, emocionalmente. A segunda área, intelectualmente. Terceira área, fisicamente. E agora a quarta área, nós seremos inabaláveis espiritualmente. Diga isso, espiritualmente. Que com certeza é a área mais importante. E eu declaro uma vida, espiritualmente falando, inabalável sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que nós seremos uma geração apaixonada por Jesus, sim, mas também uma geração que não vai abrir mão quando chega as dificuldades, que não vai chutar o balde, não vai desistir, que nós vamos perseverar.
na nossa caminhada espiritual, com a nossa intimidade com Jesus, mesmo não sentindo. Sabe qual é um dos segredos para você manter uma vida consistente, uma vida estável espiritualmente? Um dos maiores presentes que Deus nos ensina através da Bíblia é o discipulado. Diga isso, discipulado. O discipulado é um presente de Deus para a sua vida. É um presente de Deus para a sua vida. Se você até hoje não é discipulado, busca isso, gente. Vai atrás. É tão precioso você caminhar com pessoas que te amam. É tão precioso você caminhar com pessoas que querem ver você vivendo uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Agora, a Bíblia fala, para você ser perdoado do seu pecado, tá? Perdoado, você confessa o seu pecado para quem? Para Deus, sim ou não? E Ele te perdoa. Vamos imaginar que você caiu numa área, pecou, você confessou o pecado, se arrependeu, Deus te perdoa, sim ou não? Sim, claro que sim. Vamos imaginar que no próximo dia, você cai na mesma área, você pecou na mesma área, e você se arrepende, Deus te perdoa pela segunda vez, sim ou não? Sim, claro que sim. Agora vamos imaginar que você faz isso pela terceira vez. Deus te perdoa pela terceira vez? Sim ou não? Sim. E a quarta vez? E a quinta? E a sexta? Mas você acha que essa vida de ficar caindo, levantando, caindo, levantando, é a melhor vida que Deus planejou para você? Sim ou não? Não. Deus tem algo muito melhor para você. Ele tem uma vida vitoriosa, de santidade, de pureza para a sua vida. Diga isso, feche os olhos. Fala assim: obrigado, Jesus, que o Senhor tem uma vida vitoriosa para mim. Abre os seus olhos. Um dos segredos principais aqui é o discipulado. A Bíblia fala em Tiago 5,16, para você ser perdoado, sim, é para Deus, mas você ser curado daquele pecado, confessa uns para os outros. Se você recebe oração, você é curado, e você começa a viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém ou amém? Quem é que deseja viver uma vida inabalável espiritualmente? Fique em pé, por favor, nesse momento. Quero orar por você. O nosso relacionamento de intimidade com Deus é o mais importante. Então vamos tratar disso como se fosse realmente o mais importante na nossa vida. Nossa vida espiritual não depende das emoções, mas sim depende da fonte que é Jesus Cristo. Nossa vida depende dele, não das emoções, dos sentimentos. Então hoje eu só queria orar por você e declarar essa vida inabalável sobre a sua vida. Feche seus olhos, estenda a sua mão assim para receber. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio de te servir. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos para estarmos aqui com uma família espiritual que te ama de verdade, e uma família que nos ama também, que quer ver o nosso crescimento, que quer ver o nosso sucesso. Estamos numa família que não julga a gente, mas que quer ver arrependimento, que quer ver crescimento, que quer ver consistência, que quer ver uma vida inabalável nessas 4 áreas. Obrigado que nós temos pastores, discipuladores, uma liderança espiritual tão preciosa que está aí orando por nós, torcendo por nós. Obrigado, Senhor, que o Senhor está do nosso lado, que nós estamos do lado do Senhor, na equipe vencedora.
Então hoje eu declaro sobre todos que estão aqui participando do Tiflin Conference Fortaleza 2023, que nós seremos uma geração inabalável, que nós seremos uma geração, sim, apaixonada por Jesus, mas uma geração que não abre mão só porque estamos talvez não sentindo de cultivar intimidade com Deus todos os dias, mas mesmo assim nós iremos correr atrás e buscar intensamente, intencionalmente a presença manifesta de Deus todos os dias da nossa vida. É isso que eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui. Uma vida inabalável emocionalmente, inabalável fisicamente, intelectualmente, espiritualmente. Nós seremos inabaláveis, isso que eu declaro. E um crescimento constante, todos os dias crescendo 1%, não desistindo, não desanimando. E através desse crescimento, dessa maturidade cristã, nós seremos a nação que mais envia missionários para todas as nações do mundo. Que o Brasil será a nação que mais envia, que mais planta igreja local, que mais impacta, que mais transforma o mundo, do que qualquer outra nação que o Senhor está nos chamando como povo apaixonado, perseverante e consistente. E é isso que eu declaro sobre cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus. Eu falei sobre sendo radical. Abre seus olhos. Eu falei sobre sendo radical, e hoje eu quero que você seja radical com Jesus. Nós vamos cantar uma música agora. Se você, no seu coração, você fala assim: eu vou ser radical nessa área, eu serei inabalável, quero te encorajar você tomar um passo de fé. Aí você sai do seu lugar, chega bem aqui e canta essa música agora com muita autoridade em Cristo Jesus. Vamos cantar juntos em nome de Jesus. Venha para cá, sai do seu lugar e vamos cantar juntos em nome de Jesus.